Está no ar. Gente que Fala. O melhor programa de debates do rádio brasileiro. Gente que Fala. Tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunho. Gente que Fala. Reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala. Tem o selo de qualidade APCOM. Olá, olá! O programa Gente que Fala está começando a partir de agora aqui pela 365, a sua rádio de todos os dias, com imagens da UOL-TV, a TV da internet, também pelas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, tá tudo no ar, tudo ligadinho para você acompanhar a nossa jornada de hoje. Tem o nosso canal no YouTube também e a retransmissão a partir das 10 da noite pela Rádio Cultura AM 990, de Dois Córregos no Centro-Oeste Paulista e para outras 20 cidades da região. Nosso convite para você ficar com a gente a partir de agora, pela próxima hora, para você curtir, comentar, compartilhar a transmissão do programa Gente que Fala nas redes sociais, faça perguntas. A nossa convidada especial de hoje, já já você vai conhecê-la, pelo nosso WhatsApp, 973350038 é o número, mais uma vez, 973350038. Eu sou Mauro Frisman e a nossa conversa hoje, nessa nossa edição do programa Gente que Fala de terça-feira, é com a economista Marina Helena. Ela é pré-candidata à Prefeitura de São Paulo pelo Novo. Olá, Marina Helena, seja muito bem-vinda ao programa Gente que Fala. Muito obrigado por nos atender. Tudo bem? Tudo bem, Mauro? É um grande prazer estar aqui com você e com todos os que nos assistem. Vamos lá conhecer a história, a carreira da Marina Helena, como é que ela se apresenta ao eleitor paulistano, agora nas eleições para a disputa aí da prefeitura no mês de outubro. A economista Marina Helena se apresenta ao eleitor paulistano como a única opção de direita na disputa pela prefeitura de São Paulo. Será a sua primeira corrida por um cargo majoritário, já que em 2022 a Marina Helena foi candidata a deputada federal pelo Novo e recebeu pouco mais de 50 mil votos. Atualmente, ela é a primeira suplente do partido aqui por São Paulo. Marina Helena construiu uma vasta carreira no mercado financeiro, soma uma larga experiência com políticas públicas nos três setores, no setor privado, no setor público e no terceiro setor, e por esse destaque profissional foi chamada para ser diretora de desestatização no Ministério da Economia, na gestão Paulo Guedes, no governo Bolsonaro. Ela tem 43 anos de idade, é casada, tem 2 filhos, a Luna e o Theo. Bom, vamos começar aqui a nossa conversa, então, com a Marina Helena, pré-candidata à Prefeitura de São Paulo. Marina, por que você quer ser prefeita de São Paulo? Bom, Mauro, eu vim para São Paulo, eu não nasci em São Paulo, eu escolhi São Paulo há 20 anos, né? Eu estou aqui há exatos 20 anos. E eu vim atrás de oportunidade. Como eu acho que São Paulo, eu tenho certeza, assim, São Paulo não é as pessoas não vêm para cá em busca de férias, de lazer, as pessoas escolhem São Paulo para mudar a sua vida. É um lugar de trabalho, de gente que rala. É isso que me trouxe a essa cidade e isso mudou a minha vida, transformou. Eu passei a minha infância num subúrbio, depois numa praia de pescadores em São Luís do Maranhão, né, que é o estado mais pobre do Brasil. Eu tive uma oportunidade de estudar, depois disso que eu me mudei aos 13 anos, eu acabei fugindo de casa, fui para a casa do meu pai em Brasília, e lá eu tive a oportunidade de estudar e fazer tanto a minha graduação como o meu mestrado em economia, e depois disso, assim que eu terminei o mestrado, eu vim para São Paulo para trabalhar e construir uma carreira de bastante sucesso, e depois decidi, então, me dedicar aí a um país melhor e agora a uma cidade melhor, devolver para a sociedade aquilo que eu acabei conquistando na iniciativa privada. Mas eu vejo que São Paulo não tem mais isso. Quando a gente olha, é muito triste perceber que nos últimos 10 anos o PIB de São Paulo encolheu em relação ao Brasil 20%. Isso é uma grande depressão. É algo, por exemplo, só para dar alguns exemplos, né? É quase 3 vezes a queda que a gente viu ali da economia na época da pandemia. É quase 3 vezes
o que a gente viu daquela pior recessão que o Brasil já enfrentou no governo da Dilma, né? De fato, uma queda parecida com uma guerra. É o que, por exemplo, a Alemanha sofreu na Primeira Guerra Mundial. Então, essa cidade de oportunidades, ela não existe mais. Não é à toa que a gente viu essa explosão de moradores de rua, que a gente sente na pele uma sensação de insegurança muito forte, que o número de roubos aumentou tanto. Então, ao mesmo tempo, a gente vê aí que a arrecadação da prefeitura, se a gente pega nos últimos 20 anos, ela praticamente triplicou. Então, eu falo que São Paulo é aquele lugar em que a gente vê que o parasita, né, que o carrapato está maior que o boi. Então, a gente vê um setor público que chupinha, que está levando todos os nossos recursos, que não dá oportunidade, e, por outro lado, um serviço público que deixa muito a desejar, né? O maior investimento que é a educação completamente falida, a sensação de inseguranças, tem uma coisa que faz sentido ter governo para dar a sensação de segurança para todo mundo. A gente vê que essa é a principal queixa em São Paulo, ocorria os 4 cantos da cidade, e é a primeira queixa de todas as pessoas. Então, assim, de fato, e não estou falando dessa gestão, tá, Mauro? Acho que esse que é o ponto importante. A gente vê que os problemas de São Paulo são os mesmos há várias gestões. Alguns deles há décadas, né? Quando a gente fala de Cracolândia, quando a gente fala do crime organizado, agora, quando se mostrou essa participação do crime organizado nos transportes, do PCC, etc., a gente sabe que tudo isso não são coisas de agora, são coisas que vêm há várias gestões. Então, o que eu trago de diferente é o quê? Eu não faço parte desse sistema. Eu vejo todo mundo se vangloriando das suas frentes amplas em busca da governabilidade, mas nós sabemos o que isso significa. Isso significa menos dinheiro no nosso bolso, teoricamente para fazer política social, mas que no fundo está alimentando esse parasitismo. Então, o que eu trago é essa diferença. Eu não faço parte do sistema. Eu não tenho rabo preso com ninguém, eu não tenho dívida com ninguém, eu tenho simplesmente as minhas ideias, a força do meu caráter e uma vontade genuína de melhorar a vida do cidadão. Então, eu vejo que essa é a grande diferença que a gente tem. Então, você já pensou se a gente puder ter na cidade, nas subprefeituras, nas secretarias, nas coordenadorias, em todos os cargos de confiança, pessoas, de fato, que queiram, estão ali, competentes e técnicas para fazer o bem para a população, isso muda essa cidade. Com a sua permissão, Marina, eu vou chamá-la de você, uma pré-candidata jovem que pretende disputar as eleições pelo Novo e concorrer à Prefeitura de São Paulo, 43 anos de idade. Com a sua permissão, eu vou chamá-la de você. Você falou em 4 cantos da cidade. Nesses 20 anos de São Paulo, você conhece toda a cidade? Conheço, rodei bastante. Agora, antes, eu tô com um bebê, né? O Theo, que nasceu, que acabou de completar 1 mês. E eu fiz questão de, desde o ano passado, quando me fizeram o convite, me fizeram no início da minha gravidez, né? Que foi em julho, e a gente acabou anunciando ali no final de outubro. Mas desde que eu aceitei esse convite até o nascimento do meu filho, eu fiz questão de rodar, porque eu sabia que agora seria um período complicado, óbvio que vou voltar a ter essas agendas, mas a gente sabe que os primeiros meses demanda, né? Eu estou amamentando, então eu tenho intervalos de 2, 3 horas, muitas vezes é impossível fazer o que eu fiz antes, porque daqui até Parelheiros eu já gastei 2 horas, daqui até o extremo da Zona Leste, 2 horas para ir, 2 para voltar. Então, eu sabia que eu ia ter uma dificuldade logo nesse início. Então, de fato, a gente aproveitou um ponto importante, Mauro, diferente das outras eleições, hoje o Novo vai ter candidatos os pré-candidatos a vereadores hoje da cidade, a gente já tem mais do que a primeira vez que a gente vai ter uma chapa completa, né? Mas a gente já tem mais de 100 pessoas como pré-candidatos, nem todos, infelizmente, vão poder, né, ser candidatos depois, porque a gente tem um número máximo menor do que esse, mas são pessoas dos 4 cantos de fato, e a gente tem as pessoas na periferia. Então, isso permitiu que eu fizesse reuniões com eles e fosse até, enfim, os seus bairros, né, escutasse as dores. Então, isso para mim foi muito importante e continua sendo, acho que qualquer prefeito. Agora, é óbvio também
que é impossível. Eu vejo muita gente dizendo, eu vou votar em todos os lugares. Não tem como. São 11 milhões e meio de pessoas, né? Então, o que a gente precisa, que tem muito a ver com o que eu tenho trazido, né? E tem muito a ver com o plano de São Paulo que a gente está desenvolvendo, o sonho de São Paulo que a gente está desenvolvendo, que é o quê? Que é dar cada vez mais o poder para o cidadão, de fato, se comunicar com a prefeitura. Então, hoje, os canais em que isso é feito são muito ruins, né? São muito ruins. A gente não tem transparência. Por exemplo, já tentei, via live, de diversas maneiras, conseguir como é que estão as filas, por exemplo, para exames, ou as filas para atendimento e consultas de especialistas. Não consigo. Então, a prefeitura cada vez encaminha para um outro lugar. Então, esses números que a gente já teve transparência, sempre foi meio complicado, mas que tivemos transparência, a gente tem dificuldade de levar. Então, o que eu quero trazer é cada vez mais o cidadão para a prefeitura. Então, assim, é como se cada um pudesse ser, de fato, um subprefeito daquela sua região. Então, transformar o que eu falo do prefeito na mão. Hoje todo mundo tem celular. Eu sei que a acessibilidade não é tão fácil, mas a gente está conversando, inclusive, com as prestadoras de serviço, para não ter um uso de dados na hora dessa comunicação com a prefeitura, mas ter uma comunicação efetiva e avaliação de todo e qualquer serviço público. Então, isso vai da zeladoria, do buraco na sua rua, do problema que você está tendo ali de iluminação e tudo isso, até como está sendo prestado o atendimento nas UBSs, nas UPAs, o que está acontecendo nas escolas. Então, eu tenho essa grande bandeira que é empoderar, né, dar poder ao cidadão. E aí, como é que ele vai exercer esse poder? Exatamente fiscalizando, tendo transparência. Então, ali na porta de cada UBS vai estar dizendo qual a nota que é dada. Então, você foi lá e teve um atendimento. Qual a nota que você dá no final das contas? Isso vai estar lá estampado. Então, a gente vai ter um ranking, vai saber também, olha, seu bairro está no ranking, sua prefeitura está muito mal no ranking. Ninguém quer ficar mal nos rankings, Mauro. Então, acho que a gente precisa começar a ter essa competição saudável e o cidadão que paga esse serviço e paga muito caro por esse serviço, ele tem que ter noção e poder cobrar mesmo por uma melhor qualidade. E isso vale também para os contratos. Então, a gente sabe que muita coisa é terceirizada hoje na cidade, e não é porque foi para o privado que é melhor prestado. Então, a gente precisa fazer com que esses contratos sejam bem cumpridos e nada melhor do que dar transparência. Na hora que eu mostrar que o bairro X está sem iluminação e é o pior da cidade, eu tenho certeza que o prestador de serviço ali vai se mexer para resolver isso, senão, tchau, ele está fora. Então, eu tenho eu acho que é impossível ter olhos por toda a cidade. A maneira de ter isso é fazendo com que cada cidadão dessa cidade seja os meus olhos. Marina Helena, pré-candidata do Novo à Prefeitura de São Paulo, a disputa das eleições agora dia 6 de outubro, à Prefeitura de São Paulo, nessa conversa hoje com a gente no programa Gente que Fala, pela 365, sua rádio de todos os dias, OLTV, TV da internet, redes sociais, nosso canal no YouTube também, e a retransmissão às 10 da noite pela Rádio Cultura AM 990, de Dois Córregos, no Centro-Oeste paulista. Marina, você falou instantes atrás sobre não ter rabo preso com ninguém. É tudo que o eleitor quer. A gente quer políticos que não tenham justamente o rabo preso, que não façam conchavos e que trabalhem tecnicamente para a melhor solução das coisas que todos precisam. Muitos usam esse argumento de ser técnico, de não ter rabo preso, para negar a política. Mas a política não pode ser negada. Ela está aí. Todos nós fazemos política, não política partidária, mas fazemos uma política todos os dias conforme as necessidades, conforme os interesses, evidentemente, né? Como não ter rabo preso e como continuar sem ter rabo preso, sem ser no cargo, na cadeira de prefeito de São Paulo? Mauro, ótima pergunta. É completamente possível. Eu digo que a classe política, o que ela almeja? Ser reeleita, né? E existem duas formas de fazer isso. Existe a forma ruim, que infelizmente é muito comum no Brasil, que é agradando aos seus, né? E não necessariamente fazendo o que é melhor para a maioria da população, às vezes fazendo
contratos errados, compras de voto e coisas do gênero, ou fazendo a boa política, que é aquela que permite que você seja reeleito simplesmente porque todo mundo vê que foi um bom trabalho. Eu falo que esse é o jeito de fazer política do Novo. Então, hoje, nós temos o governador do maior estado do Brasil, que é o governador Romeu Zema, e não sou eu que digo que ele prestou um bom trabalho, é a população que o reelegeu no primeiro turno. E ele tinha apenas um deputado estadual, né, na Assembleia Legislativa. Então, ele não fez política, impossível dele ter sido reeleito num primeiro turno sem fazer política, mas ele fez a boa política. Ele não tinha compromisso nenhum com as más condutas ou quem não fosse competente. Então, no final das contas, tinham vários prefeitos, por exemplo, dos partidos de oposição de esquerda que apoiaram a sua reeleição. Por quê? Porque na gestão anterior, do Pimentel, do PT, o que aconteceu? Não houve repasse para essas prefeituras. Tiveram prefeitos se matando porque não conseguiram pagar os seus fornecedores. Então, o que o Zema fez? Ele arrumou as contas, colocou a casa em ordem, voltou a fazer esses repasses. Então, um monte de prefeito da esquerda apoiou ele e não o outro candidato. Por quê? Porque viu a coisa sendo feita e que isso rende voto. Então, a gente precisa trazer essa cultura, que fazer o certo rende voto. A mesma coisa, hoje a gente tem o prefeito melhor avaliado do Brasil, que é o Adriano Silva de Joinville, que é do Novo. Também foi, né, ninguém imaginava, no final das contas ele foi eleito ali, deram essa oportunidade, e hoje ele tem 93% de aprovação, mais que 93 em cada 100 joinvilenses aprovam a sua gestão. E aí, hoje, 60% dos cargos comissionados lá, por exemplo, são ocupados por servidores públicos, mas pessoas técnicas e competentes. A mesma coisa, ele tinha apenas 3, né, do Partido Novo na Câmara de Vereadores, e ainda assim conseguiu maioria para aprovação de projetos, como fazendo a boa política, que é em torno de propostas, né, de fato, para melhorar a vida do cidadão. Então, a minha resposta para você é essa: eu acredito sim na política, mas na boa política, em torno de bons projetos, em torno de melhorar a vida da população. No final das contas, isso traz, né, o bônus, sim, e faz com que essas pessoas sejam reeleitas. Infelizmente, já faz muito tempo que não é isso que a gente tem visto nessa cidade. Marina Helena, você se apresenta como a única candidata realmente de direita nessa disputa pela Prefeitura de São Paulo. O que é que significa, de fato, ser de direita e ser de esquerda? Será que a população está preocupada com essa questão? Será que a população não quer ser mais pragmática e querer votar num candidato que proponha, de fato, as soluções para aquilo que tem problema, em vez de ficar alimentando essa polarização que está sendo terrível para o Brasil? E vamos considerar que a cidade de São Paulo tem características de eleição nacional pelo tamanho da população, pela quantidade de eleitores. Será que vale a pena apostar nesse detalhe? São Paulo já teve prefeitos de direita, já teve prefeitos de esquerda, 1/3 é de direita do eleitor, 1/3 é de esquerda, aquele terço do meio, ou indeciso, ou que não sabe para que lado vai, é esse que vai decidir exatamente quem vai ser o prefeito. Então, a pergunta é, será que vale a pena ficar apostando neste ou naquele lado? Mauro, o primeiro ponto é o seguinte, sobre polarização. Eu acho que é meio essa discussão da polarização e quanto ela faz mal, para mim é balela, tá? Isso aí sempre existiu, sempre existiu. Aliás, tem um estudo ótimo agora mostrando das redes sociais que desde o advento sempre existiu isso. Então, isso não é novidade, isso não é novidade nas eleições, nunca foi, tá? E eu vejo também que onde não tem polarização, Mauro? Não tem polarização nenhuma em ditadura. Em ditadura, o ditador diz o que está certo e o que está errado, e ninguém tem o direito de falar o contrário. Todo mundo concorda que o governo é bom. Isso só acontece em ditadura. Em todo país democrático existe uma discussão de ideias, né? Então, eu acho que isso passa pelo quê? A definição do que é ser de direita. Se ser de direita significa não passar a mão na cabeça do bandido
não vê-lo como vítima da sociedade, ver sim as vítimas desses bandidos e protegê-las, se isso significa ser de direita, então eu sou de direita. Se ser de direita significa que você quer uma educação que ensine de fato e pegue essas crianças e as forme para o mercado de trabalho e não fique ideologizando, criando ativistas, falando, por exemplo, de todes, sabe? Coisas que não vão acrescentar nada para a vida adulta dessa criança, então, definitivamente, eu sou de direita. Se ser de direita significa você dar os instrumentos para a pessoa poder andar com as suas próprias pernas e não ir lá e quebrar a perna da pessoa para fazer com que ela fique refém da muleta do Estado, então eu sou de direita. Isso, para mim, significa o que é ser de direita. Então, quando você leva esses valores, que é, de fato, tolerância zero com crime de rua e com crime organizado, uma escola que ensine e faça com que essas crianças sejam capazes de estar aptas para o mercado de trabalho, que não existe mais. Lembrando, isso é o principal investimento de qualquer prefeitura, e é onde São Paulo está pior. Tá? Isso é bem importante. As pessoas não dão tanto valor para isso, mas isso é fundamental, porque é para onde vai a maior parte dos nossos recursos está indo para o ralo, infelizmente. Se isso é criar condições, que foi o que a gente falou no início, São Paulo deixou de ser a terra das oportunidades. E nós precisamos resgatar isso. O que essa cidade está enfrentando, e não é de hoje, tá? É da última década, das 2 últimas décadas, foi uma grande depressão econômica. As pessoas vêm para cá, elas estão fazendo a escolha, infelizmente, errada. As empresas estão saindo daqui, a população está indo embora, porque a cidade não oferece mais oportunidades. Então, a gente precisa voltar a oferecer oportunidades. Então, para mim, isso significa ser de direita. Se as pessoas concordam com essas ideias, então elas têm uma opção. Eu acredito que as pessoas concordam com essa ideia. E o que você falou de que São Paulo teve governos de direita, de centro, de esquerda, eu discordo. Eu vejo que o que a gente teve foi sempre mais do mesmo, pessoas comprometidas com o sistema. Tá? São frentes amplas. Pega aí todos os meus concorrentes, teve agora, né? Foi ontem o jantar para o prefeito, e estavam lá todos os espectros políticos, né? Teve gente lá que é da base do Lula. Como é que esse prefeito se diz de direita? A mesma coisa eu vejo o Boulos. Pega lá o Boulos. Quem é visto Boulos? É a Marta. Pega lá, o Lula apoia. A Tabata, a mesma coisa, está trazendo o Datena junto com o PSDB, se vangloria de falar do Márcio França e do Alckmin. Numa boa, essa turma toda que está ali atrás, né, dos meus concorrentes, essa turma toda é essa turma que colocou São Paulo no buraco. Se as pessoas quiserem exatamente isso, tudo aquilo que a gente está cansado de saber, então elas têm outras opções, né? Agora, se elas querem de fato pessoas que tragam oportunidade, segurança, uma educação de qualidade, um serviço público de qualidade, que queira fazer mais com menos, de forma eficiente, que queira trazer cargos técnicos, pessoas de fato que queiram fazer uma política em prol da população, então não é isso que a gente viu nas últimas décadas. Então a gente precisa inovar, não precisa mais do mesmo. O prefeito Ricardo Nunes não é de direita? De forma alguma, ele mesmo diz isso. É só ver a matriz lá, o arco-íris que estava no jantar de ontem. Você olha para lá, o que você vê? Você vê a velha política, né? Aquilo que a gente está cansado, são os mesmos atores. Quantos ali estão na base do Lula? Como é que pode ser de direita, né? Até ontem estava a Marta, que foi ser vice do Boulos, né? A gente está falando, então, assim, membros claros. Aliás, pega as subprefeituras, pega quem manda na cidade, pega os mesmos vereadores que mandam nessa cidade. A gente agora acabou de ser... Está aí em toda a mídia o escândalo do PCC, né, envolvido em 2 grandes empresas de transporte. A gente está vendo isso dia a dia. O paulistano sabe disso. E está aí um monte de contrato que foi firmado. E a mesma coisa, eles doaram para as campanhas do DEM, do União, e a mesma coisa para o coordenador da campanha do Boulos. Então, quando você vê, está tudo junto e misturado. Essa que é a verdade, Mauro. Eles brigam em rede nacional, mas no final das contas está todo mundo junto. A gente sabe como é que funciona.
vai pegar quem é a base dos secretários do Nunes, vai pegar quem é que está nas subprefeituras, vai pegar quem são os vereadores que mandam e desmandam nessa cidade há décadas, né? Então é uma disputa que se fala, essa turma fala do que é direito, que é de esquerda, mas no fundo é tudo igual, sistema. Eu teria vergonha de mostrar tanta gente que destruiu a nossa cidade agora como a solução para ela. Eu teria vergonha. Essa turma não tem vergonha. Eles olham isso como poder político, como que vai transformar a cidade. Como vai transformar a cidade? São os mesmos que trouxeram a gente para essa situação deplorável. Marina Helena, recentemente a gente trouxe aqui, para uma conversa também de 1 hora, o presidente estadual do Novo, Ricardo Alves, né? Ricardo Alves? Sim, presidente do Novo aqui no estado de São Paulo. Eu fiz uma pergunta para ele, vou fazer essa pergunta para você também, porque você também foi dirigente do partido, foi dirigente nacional. Eu perguntei a ele o que difere o Novo da direita que governou o Brasil nos últimos 4 anos, antes do presidente Lula. A primeira coisa é um compromisso com a ética. Eu não estou falando isso da boca para fora e eu te dou inúmeros exemplos. Aqui pertinho da gente, em Campinas, está ocorrendo uma investigação do Ministério Público de 32 dos 33 vereadores. Mauro, é por acaso que o único que não está sendo investigado seja do Novo? Não é por acaso. A gente tem uma vereadora lá em Ji-Paraná, Rondônia, que derrubou um prefeito por conta de escândalo de corrupção. Temos um prefeito em Minas Gerais que já botou a boca do trombone por conta de 2 grandes escândalos de corrupção, um na cultura e o outro da Câmara de Vereadores, que estavam pedindo propina para os empresários quando se tratava da questão de terras, né, de demarcação, de uso de solo, etc., do plano diretor da cidade. Então, são pessoas que não têm medo de enfrentar o dono do poder, né? A gente acabou, desde setembro, teve a filiação do nosso embaixador, que é o Deltan Delagnol, que é um cara que lutou contra a corrupção no Brasil, nunca teve medo de fazer isso, né? A gente tem aqui quem colocou o Lula na cadeia por conta dos seus escândalos de corrupção. Então, se tem uma coisa que une o Novo e transforma ele num diferencial, é esse. É a ética e a falta do medo de enfrentar os donos do poder. Hoje, o Brasil, infelizmente, está aí cheio dessas pessoas da classe política que a gente conhece, que é mais do mesmo, que já chegam cheias de dívida e loteiam os cargos, né? Loteiam as secretarias, loteiam as subprefeituras, fazem com que os contratos sejam sempre os mesmos contratos de cartas marcadas, porque a gente que vai para lá para enxugar gelo não tem coragem de defender as pautas que realmente vão mudar a vida da população. Então, se eu puder te dizer, a grande diferença do Novo é essa, um compromisso gigante com a ética e não ter medo de colocar o dedo na ferida e de enfrentar os donos do poder para melhorar a vida da população. E isso não é da boca para fora, é na prática. Se a gente acompanha os nossos mandatos, é isso que faz os nossos mandatários. Para mexer nesse vespeiro, pré-candidata Marina Helena, o Novo tem que fazer muitos vereadores. Qual vai ser a estratégia para isso? Porque você mesma destacou, lá em Minas, o governador Zema foi reeleito com um único deputado, enfim, fez um trabalho, mas com uma dificuldade na Assembleia Legislativa. Então, como ter uma Câmara para trabalhar, né, com essa sua proposta, se o Novo não tiver muitos vereadores entre os 55, e não há possibilidade de fazer qualquer tipo de aliança, né, com outros partidos, porque a proposta do Novo não é essa. Bom, 2 pontos. Em primeiro, vai ter uma expansão muito grande do partido nessas eleições. Isso foi um grande erro que foi tomado pelos dirigentes que na época que já nem estão mais hoje em dia dentro do partido, na última eleição municipal, que foi de não lançar candidatos. Tinha um risco de imagem do partido. Imagina, partido político que não quer crescer não muda a vida de ninguém. Então, foi um erro gigantesco. Em Minas Gerais, nós tivemos menos, acho que, de 10 municípios que lançaram candidatos a vereadores.
no estado do governador. Não faz nenhum sentido. Então, dessa vez, Mauro, a gente está ampliando. Eram menos de 50 municípios que lançaram candidatos na última eleição municipal. Dessa vez, a gente já tem pré-candidatos em mais de 500. Então, foi uma expansão muito forte. Aqui no estado de São Paulo, inclusive, de novo, aqui no município, da última vez nós não tivemos chapa completa, e dessa vez já tem mais, né? A gente tem mais de 100 candidatos, então a gente vê que tem uma demanda grande, então a gente vai vir com chapa completa. A outra coisa é exatamente isso, o Novo era visto como um partido de elite, hoje em dia a gente tem candidatos em todas as periferias, então isso não é realidade mais. Então houve essa expansão sim, porque a gente sabe que uma pessoa, né? Um passarinho não faz verão, não é isso? Então, não adianta estar sozinho, a gente precisa de um time forte de guerreiros, que tenham compromisso com a ética, que não tenham medo e que, de fato, estejam imbuídos nessa vontade de mudar a vida do cidadão. E a gente está vindo com muito mais. A gente foi o partido, saiu uma reportagem há cerca de um mês atrás, antes ali da janela partidária, que mostrou que o Novo foi o partido que mais cresceu, né, desde o último trimestre do ano passado. Então, a gente está aumentando em número de filiados, no número de candidatos. Eu tenho certeza que vai vir uma grande onda laranja aí para ajudar a gente, não só aqui em São Paulo, mas em todo o Brasil. Como é que está o movimento, Marina Helena, para pré-candidatura de vice da sua chapa? Quais são os nomes possíveis? Bom, nós tivemos conversas não só com pessoas dentro do partido, já tem bons nomes, né? Eu diria que tem 3 principais nomes aí dentro do partido que são pessoas com quem eu confio, né? Eu acho que esse é o principal cargo, né? Eu já trago aqui um compromisso, caso eu seja eleita, eu pretendo ficar 8 anos, nem só 4, se a minha gestão for boa, eu vou fazer de tudo para isso. E o nosso, de novo, onde o Novo foi testado, ele foi aprovado, né? Então a gente viu aí o Romeu sendo reeleito no primeiro turno, grandes chances do Adriano ser reeleito no primeiro turno, e todos os nossos outros 4 prefeitos também, que têm uma avaliação excelente. Então, se isso for possível, eu tenho um compromisso grande com a cidade, porque eu quero, de fato, mudar a vida do paulistano, e eu sei que isso é possível. Agora, eu preciso, se eu tiver alguém bom do meu lado, não é só a Marina, são 2, a gente se duplica, né? E esse é o intuito. Então, eu tenho conversado com pessoas dentro do partido, nomes fortes, eu vou soltar alguns desses nomes nos próximos dias aí, a gente está em conversa para ter essa decisão, ter nomes dentro do partido, mas também estamos abertos a ouvir nomes de fora. De novo, o Novo não é contra fazer política, Mauro, mas a gente quer fazer a boa política. Então, se a gente tiver quadros fora do Novo, competentes, que compartilham da mesma visão para a cidade, né, que gostam das nossas propostas para a cidade, que queiram, de fato, fazer a diferença na vida do cidadão, sem rabo preso, nomes bons e competentes, estaremos avaliando. Então, ainda é cedo, essa é uma decisão que vai ser tomada em julho. Até lá, estamos abertos a conversas, desde, de novo, que tenham o mesmo sonho de cidade. Na última pesquisa Datafolha, Marina Helena, seu nome apareceu em 4º lugar, com 7% das intenções de voto, né? Atrás dos 2 candidatos, né? Do atual prefeito e do deputado federal Guilherme Boulos e da deputada Tabata Amaral. O desafio de ambas, né? Seu e da deputada Tabata, é furar esse bloqueio da polarização que a gente observa. Boulos de um lado e o atual prefeito do outro, buscando a reeleição. Quais são as estratégias para furar isso aí? Bom, em primeiro lugar, é importante dizer que a maior parte, hoje, se a gente soma o número de pessoas que não sabem quem votar ou que já declaram voto nulo, né, porque não estão contentes, supera de qualquer um desses candidatos, né? Então, hoje a gente tem um número muito alto das pessoas que ainda não estão decididas. Outro, meu nível de desconhecimento ainda é muito alto, assim como a minha rejeição também é baixíssima. Então, eu vejo que, a primeiro ponto, eu preciso furar bolhas, eu preciso me tornar conhecida. E aí eu agradeço oportunidades como essa, Mauro, né? A forma de fazer isso
de fato tendo espaço, e eu vou ter esse espaço, porque as sabatinas, os espaços hoje são iguais para os pré-candidatos, então eu vou ter essa possibilidade de levar, de mostrar quem eu sou e quais são as minhas ideias para os paulistanos, então é isso que eu tenho feito. Eu vejo que isso é bastante importante. Segundo lugar, é o que eu falei no início, eu vejo que hoje a única opção de fato de direita, hoje, que vai estar lá com o nome nas urnas, sou eu. E eu vejo que a maior parte do paulistano, de novo, quando eu falo o que significa esses valores, né? Não passar a mão na cabeça do bandido, não doutrinar e se ensinar para que as pessoas tenham qualificação para o mercado de trabalho, voltar a trazer, fazer dessa cidade uma terra de oportunidade, porque deixou de ser, a gente está mais para Gotham City do que para a terra de oportunidade, para onde eu vim mudar a minha vida. Se a gente, de fato, traz isso, e a maior parte da população compactua com esses valores, a gente tem uma chance. E, de novo, eu sou a única que não sou do sistema. Então, isso é importante. Se as pessoas estão felizes, estão contentes com a São Paulo atual, eu não sou a melhor opção. Agora, se as pessoas esperam mais, se elas não estão felizes com o que está aí, eu acho que é importante saber que as opções que se colocam são opções que já vêm com um monte de dívida, com um monte de gente que vão precisar lotear a prefeitura inteira, como todos os últimos prefeitos fizeram. Então, não dá para esperar resultados diferentes, né? Usando a mesma receita de bolo. Não dá para esperar um bolo diferente usando a mesma receita. Então, se as pessoas querem mais do mesmo, tá aí, tem outras opções. Agora, se elas querem a mudança, se elas querem dar uma chance para alguém que não está comprometido com o sistema, com que de fato queira melhorar a vida da população, não tenha rabo preso e tenha coragem para enfrentar o que está aí elas têm uma nova opção. Então, é assim que eu pretendo alcançar e para esse segundo turno aí. Programa Gente que Fala no ar. Hoje entrevistando nessa edição daqui de terça-feira, Marina Helena, pré-candidata do Novo à Prefeitura de São Paulo. Eleições que vão ocorrer em primeiro turno no dia 6 de outubro. Logo mais, faltam menos de 7 meses, faltam 6 meses, na verdade. Ainda, segundo o Datafolha, candidata Marina Helena, recente pesquisa diz o seguinte: uma pesquisa foi realizada com 1.090 eleitores em São Paulo. 23% desse contingente considera a segurança como o maior problema da cidade. Isso não é novidade, né? Outras pesquisas já apontaram essa situação. As pessoas se preocupavam muito com a questão da saúde e agora a segurança está na frente nessa preocupação. Esse dado reflete, então, a preocupação crescente dos paulistanos com a criminalidade, com a sensação de insegurança no dia a dia. E medidas para combater a violência urbana e promover a tranquilidade do cidadão se tornam, claro, uma demanda prioritária para os candidatos, para os gestores municipais. Qual é o papel da prefeitura? Qual é o dever da prefeitura no combate à criminalidade? Marina Helena. Mauro, muitos dizem que isso não é um papel da prefeitura e sim do governo do estado. Eu discordo completamente. Eu vejo que os municípios que têm conseguido, de fato, combater a criminalidade têm protagonismo. Então, a prefeitura de São Paulo precisa ter protagonismo em relação à segurança. É impossível ter protagonismo gastando 1% de tudo aquilo que a gente arrecada do orçamento da cidade com segurança. É muito pouco. E olha que eu gosto de um orçamento equilibrado, eu acho que São Paulo tem imposto demais e acaba faltando naquilo que é prioritário para a população, como é o caso da segurança. Então, o primeiro ponto, a gente precisa, são 3 propostas, né? A primeira é triplicar o gasto com segurança, a gente precisa ter um orçamento 3 vezes o que é hoje, investir em dobrar o nosso contingente da Guarda Civil Metropolitana num primeiro momento, porque ainda assim o número de homens por habitante ainda vai ficar abaixo do que seria necessário para, de fato, dar uma sensação de segurança para a população, né? A gente tem aí os índices internacionais do que seria o ideal, e quando a gente coloca qual que é a polícia militar alocada aqui na cidade, mais o nosso efetivo da GCM, ele está muito atrás, então, no mínimo, dobrar na primeira gestão, esse é o compromisso. De armar também, obviamente, ao triplicar, né, o orçamento, a gente pode tanto dobrar quanto melhorar
né, a questão toda da inteligência na cidade, então é super importante investir em inteligência, esse é o segundo ponto. Não adianta apenas, e aí, de novo, a gente precisa de algo inteligente. A gente sabe que a gente tinha, por exemplo, city câmeras na cidade que não era interligado, não levava a imagem para lugar nenhum, isso não é apostar em inteligência. Hoje em dia, com a tecnologia, a gente tem reconhecimento facial, a gente tem um monte de coisa, de fato, para melhorar. O prefeito atual tem né, falou aí de 20 mil câmeras que ainda não estão aí. Aliás, as que foram instaladas no centro da cidade foram instaladas antes de toda a fiação estar completa, foram roubadas, obviamente, né? É fácil gastar o dinheiro mal nosso, do contribuinte. Então, a gente precisa, de fato, apostar em inteligência e tem como, com base disso, criar essas verdadeiras muralhas, né? O governador fala da muralha paulista e a gente vê aí em vários municípios aqui do estado de São Paulo que isso foi adotado, a inteligência e o aumento do efetivo surtiram efeitos. Então, teve uma redução muito forte, em alguns municípios, 80% de redução dos roubos. Então, isso é fundamental. O terceiro ponto é que não adianta só gastar mais, é preciso gastar melhor. Hoje, 1 em cada 3 dos nossos GCMs estão fazendo trabalho administrativo. Eu não quero o nosso guarda municipal enfiado no escritório. Eu quero ele protegendo o principal patrimônio da nossa cidade, que é você. É quem está aqui nos assistindo, é a população. Então, ele vai estar fazendo o quê? Ele vai estar fazendo ronda pela cidade. Ele vai estar em ronda nos pontos de ônibus, na hora que as pessoas saem e voltam do trabalho. Está escuro, Mauro. As pessoas saem e voltam e está escuro. E é lá que acontece a maior parte dos crimes. Então, eles precisam estar em ronda, sim, pelos pontos de ônibus dessa cidade. Ao dobrar o número do efetivo, a gente garante que vai ter sempre alguém nesses pontos, tá? Segundo ponto, eles têm que estar nas escolas, nas creches, nas escolas da prefeitura, na hora que o pai vai levar e vai buscar o seu filho, para garantir a segurança nesses lugares. Então, não adianta só gastar mais, a gente precisa ter a certeza de que toda a nossa tecnologia e todo o nosso efetivo vai estar protegendo o cidadão. Então, eu diria que esses são os 3 principais. Agora, vamos lá. Quando a gente descobre aquilo que a gente já sabia, que o crime organizado está infiltrado nos contratos da prefeitura, está infiltrado de alguma forma na nossa classe política, está aqui em toda a cidade, como que a gente quer ter segurança, Mauro? Então, é fundamental enfrentar isso. Eu digo isso, bandido aqui na cidade de São Paulo ou vai mudar de profissão ou vai mudar de cidade. A gente precisa trabalhar para ter protagonismo e dar a sensação de segurança para o nosso morador daqui. Até essa parte toda econômica que tem se deteriorado, muito disso, sem dúvida, vem dessa sensação de insegurança, não tenho dúvida. A sensação de segurança, ela vem também, Marina Lima, a partir de uma cidade bem cuidada, com zeladoria bem feita, com ruas limpas, com praças arrumadas, com iluminação pública funcionando. Existe a teoria das janelas quebradas, né, que indica que quanto mais um ambiente está degradado, isso mais favorece a criminalidade. Enfim, então é importante o trabalho de zeladoria. O que pode ser feito para melhorar esse aspecto? Tem muito lixo, tem muita lâmpada apagada e tem muita praça mal cuidada em São Paulo. Perfeito. Eu gosto de separar os temas porque a gente tem secretarias diferentes e, aliás, além disso, a gente tem 32 subprefeituras que, teoricamente, deveriam dar conta disso aí que você falou, né, Mauro? Que é o mínimo, que é a zeladoria da cidade. Quando a gente pensa no prefeito, antes de mais nada, ele é um zelador da cidade. E isso precisa estar arrumado. E a gente gasta muito com isso. Então, não é tolerável que os serviços sejam tão ruins. E, de novo, a maior parte deles já terceirizados, mas quando a gente vai ver quem está por trás desses contratos. Então, o primeiro ponto é isso, vamos dar poder para o cidadão ser o principal ator dessa história, né? E ele ser o zelador número 1, e ele ser os olhos do prefeito pela cidade. Isso é possível via tecnologia. Com o seu celular, você pode ir lá, pegar a câmera e mostrar o lixo, mostrar a iluminação que está ruim. Outra coisa, vai ter todo cidadão vai ser chamado para votar e dar uma nota para o serviço na sua localidade. Então, a partir dali, a gente vai ver
onde está o estado crítico, e o prestador de serviço, ele manda uma ordem, olha, não, vai ser resolvido até amanhã, porque ele tem prazo para isso. Se não for resolvido, o cidadão vai lá e mostra, olha, não foi resolvido. E aí a prefeitura tem como rever esses contratos, porque hoje em dia, sem nenhum tipo de fiscalização, você vai lá, faz uma licitação bilionária, né? Entrega o serviço da prefeitura para qualquer um, e depois, se não presta o serviço, como é que você cobra? Como é que você rompe o contrato? A gente vai ter como agora. É fácil. Vamos fazer com que o cidadão avalie. Então, você vai provar por A mais B que aquele serviço não está sendo cumprido. E aí, tchau. Quem não cumpriu, tchau. Abre nova concorrência. Então, a maneira da gente fazer com que qualquer serviço funcione é esse. Não tem outro jeito de dar certo, Mauro. É dando para o cidadão esse poder de avaliar, trazendo a transparência. Então, é isso aí. Todo mundo vai poder entrar lá e ver qual a colocação da subprefeitura X. Se a subprefeitura sabe, se no Grajaú está o pior serviço prestado, por que está o pior serviço prestado? Vamos ver quem são os contratos que estão ali. É o pior lugar de iluminação. Opa, quem é o prestador que está ali fazendo a iluminação daquele lugar? Não está indo bem e está no último lugar? Esse ranking pode nos ajudar a romper os maus contratos. Então, eu preciso, né, qualquer prefeito dessa cidade precisa da ajuda do munícipe, a ajuda da população. E hoje em dia isso é muito fácil. Qualquer um tem um aparelhinho e, de novo, não vai precisar gastar dado para isso. A prefeitura, em parceria com as operadoras, pode fazer com que todo mundo tenha um acesso, né, e possa ser, sim, esse fiscal, seus olhos do prefeito pela cidade e ajudá-lo a fazer um bom serviço, a garantir que o serviço seja bem prestado. Isso, hoje em dia, em termos de zeladoria, acontece no Brasil inteiro. É que São Paulo ainda está arcaico, né? A gente ainda tem um 56, pelo amor de Deus, não faz nenhum sentido, né? Tem formas muito melhores e mais eficientes de novo, de fiscalizar, fazer com que o munícipe possa ajudar nessa fiscalização e depois cobrar dos prestadores de serviço. Toda gestão, Marina Helena, tem marcas positivas e toda gestão tem marcas negativas. Ninguém é 100% bom e ninguém é 100% ruim. Um dos grandes problemas de todas as administrações no Brasil é justamente quando tem uma eleição e entra um novo gestor de outro partido, é derrubar tudo que foi feito, né? E fazer tudo de novo. Vamos virar a mesa. E não é necessariamente esse o caminho, justamente pelas marcas positivas que a gestão anterior deixou. E outras gestões também deixaram, né? O importante é haver uma continuidade que a gente não costuma ver, né? A gente sabe que tem marcas positivas na atual gestão e tem marcas negativas que precisam ser tratadas, né? Dá para chegando, sentar na cadeira e falar, eu vou virar tudo isso daqui, não é nada disso. O primeiro ano é o orçamento que foi planejado pela gestão anterior. Tem contratos em andamento que precisam ser cumpridos, né? E o olhar para aquilo que está dando certo, né? Como é que faz essa equação no primeiro ano? Exatamente isso, com a ajuda da população, né? Ao dar para ela o poder de avaliar o serviço público, vai dar para a gente entender o que está funcionando e o que não está funcionando. O que estiver funcionando, nota 10, jogo segue. O que não estiver funcionando, a gente precisa mudar. Então, número 1 é essa, é dando poder para a população, Mauro. Isso é fundamental, isso é o pilar número 1. É dar o poder e a transparência, e depois mostrar esses dados, mostrar isso abertamente. A população vai ver o que está funcionando, o que não está funcionando. Não sou eu que sei, é a população, entendeu? Acho que esse é o ponto fundamental. Eu vou dar alguns exemplos. Por exemplo, eu visitei o colégio Liceu Coração de Jesus, no meio da Cracolândia, que é um colégio público, com recurso da prefeitura, que atende os alunos da rede municipal, um colégio excelente, com gestão completamente privada, com gestão da organização social dos salesianos. Então, ia fechar, o Nunes teve uma ótima ideia, manteve a escola aberta, hoje ela atende mais de 400 alunos, os pais, como só vai até a quinta série, os pais desesperados, pedindo para ampliar, né, ter mais séries, de tão felizes que eles estavam, dos alunos ali. Então, isso é algo que eu quero levar para a rede inteira. Eu quero multiplicar esse tipo de gestão, que é trazer as melhores escolas privadas de São Paulo para gerir
a escola pública, porque não tem nada hoje mais deprimente do que os dados de educação dessa cidade. Nós gastamos mais do que o dobro do Estado e temos piores índices de aprendizados que o Estado. O professor na rede pública hoje municipal ganha quase o dobro do que da estadual e os índices são péssimos, então não é falta de recurso. Hoje, se você pega todo o orçamento da cidade e divide por aluno, é mais de 30 mil por ano, o que se gasta por aluno nessa cidade. É inaceitável que eles saiam sem fazer contas básicas, ler e escrever, porque qual o futuro que essas crianças vão ter? Então, um exemplo é esse. Ele teve uma ótima ideia, eu quero multiplicá-la pela cidade. Outro é, por exemplo, o Mãe Paulistana, que ele trouxe de volta, que é o qual? O atendimento que você tem da criança desde a barriga da mãe. Eu acabei de ter um filho, eu sei como isso é importante. Então, todo o acompanhamento pré-natal, depois você ajuda com kit de higiene, também ajuda ali na amamentação e tudo aquilo. Então, eu quero também expandir esse programa. Então, eu vejo, ao avaliar os números da cidade, ao rodar a cidade, eu tenho várias ideias do que está funcionando, do que não está funcionando, mas é óbvio que eu não sou capaz de ver tudo. E a maneira de fazer isso, de ter olhos por toda a cidade, é fazer com que a população avalie e diga quais os serviços que têm que continuar exatamente como estão e quais aqueles que precisam melhorar e mudar. Economista Marina Helena, na conversa de hoje com a gente no programa Gente que Fala. A Marina Helena é pré-candidata pelo Novo à Prefeitura de São Paulo em 6 de outubro. Marina, vamos falar o seguinte, transporte público. Qual é a realidade hoje? Aos domingos, temos a gratuidade, que foi implementada pela atual gestão. O deputado federal pré-candidato Boulos fala em tarifa zero, né? É uma plataforma, uma bandeira antiga do partido dele, enfim. Qual é o seu pensamento para o transporte público de São Paulo? Temos denúncias de corrupção no sistema, né? E isso tudo precisa ser observado. Primeiro ponto é esse, tolerância zero com crime organizado e crime de rua, Mauro. Isso vale para tudo, principalmente para os contratos da prefeitura. É inaceitável que dinheiro do nosso imposto vá financiar o crime organizado. Ponto final, ponto pacífico. Então, a primeira coisa é essa, quais são as empresas que estão sendo investigadas e vamos ver para mudar. Não é aceitável, não dá para ter novos contratos firmados, né? Então, que é o que está acontecendo. Então, ponto primeiro, assim, fundamental, crime organizado, não, basta, não dá para ter dinheiro dos nossos impostos financiando o crime organizado. Então, não tem como ter serviço de qualidade, se é o crime que está comandando. Então, um dos problemas que a gente tem é esse. Segundo lugar, assim, a tarifa zero não dá, gente. É uma medida populista e impossível de ser implementada hoje. Primeiro, porque essa é a prioridade do cidadão? Não é isso que as pesquisas mostram. Como você falou, antes de tudo vem a segurança. Então, eu prefiro investir em segurança, como um primeiro momento, do que em aumentar o subsídio para um transporte que não está funcionando. Então, com o dinheiro que hoje em dia a prefeitura gasta, né, que é muito dinheiro, dá sim para a gente ter um transporte de qualidade. Então, a gente precisa revisar os contratos para ter certeza que a gente tem um transporte de qualidade para a população e que chegue mais rápido. Porque hoje, o que se demora para sair os deslocamentos nessa cidade, você continua gastando 3 horas no trânsito. Então, assim, não melhora e só aumentou o nosso gasto com isso. Então, como é que a gente pode estar despejando tantos recursos para um serviço tão ineficiente? De novo, a gente está vendo por quê? Porque parte disso está indo para o crime organizado. São coisas como essas que fazem com que não funcione. Então, a primeira coisa é revisar tudo isso e garantir que com os recursos que são gastos, eles sejam bem gastos e, de fato, façam com que a população possa chegar mais cedo. Revisar as linhas. Tem lugares em que não tem acesso, né? Em alguns desses lugares, a gente precisa de lotações menores, então a gente precisa revisar essas linhas, ver onde não está sendo atendido, como na periferia, e ver como é que a gente resolve esse problema. Então, tem muita coisa para ser feita para melhorar, de fato, a eficiência. Um dos pontos que eu trago é o seguinte: hoje, a gente vê aí um jogo de cartas marcadas, essas mesmas empresas ali, e isso não tem se mostrado eficiente. Então, uma ideia é exatamente separar o que você tem de investimento em unidades nos ônibus, né, em garagens, que tudo isso são investimentos milionários,
isso sim ser feito pela prefeitura, e ela pode fazer, por exemplo, em parcerias com empresas que vendem esses ônibus, por exemplo, e separar isso da prestação do serviço, que é aquele que faz o operacional, né? Que é o cobrador, que faz a logística, que, enfim, que presta, né, o motorista, etc. Então, talvez até a separação desses contratos você consiga trazer mais competição para a prestação do serviço para ele ser de melhor qualidade. Então, tem várias coisas que possam ser feitas. Eu não vejo em ampliar o gasto da prefeitura hoje com isso. Por quê? Porque ao ampliar, você vai ter que tirar de algum lugar. E eu não vejo espaço para tirar isso da segurança, eu não vejo espaço hoje para tirar isso da saúde, eu não vejo espaço para tirar de outros lugares que são prioritários. E outro ponto importante é que não dá para você ter o ônibus conectado ao transporte sobre trilhos. Então, a gente tem que dialogar com a CPTM e com o metrô. E hoje, ao fazer isso, por exemplo, a tarifa está defasada em relação ao metrô, né? E a CPTM. Então, a gente já tem, no governo do estado, está sendo cobrado R$ 5 e aqui R$ 4,40. Então, ao fazer isso, a gente faz com que desbalanceie todos esses outros contratos, os outros prestadores. Então, tem que ser algo em diálogo com o governo do estado, com o governador Tarcísio. Não dá para adotar algo completamente diferente dos outros, porque você acaba inviabilizando esses outros projetos. E a gente sabe que o transporte sobre trilhos ele é muito mais rápido e muito mais eficiente. Então, o ideal seria a prefeitura, talvez, se for gastar mais, por que não ajudar nessas, né? Ajudar o governador a fazer com que a gente tenha metrô e transporte sobre trilhos, de fato, mais rápidos aqui dentro da cidade. Então, eu vejo que o caminho definitivamente não é esse. Marina Helena, você tem uma experiência no governo federal, na gestão Bolsonaro, no Ministério do Paulo Guedes, Ministério da Economia, como diretora de desestatização. Que experiência ou o que você pretende trazer para a cidade de São Paulo a partir dessa experiência? A bola da vez, quando se fala em privatização por aqui, é a Sabesp, é algo que o governo do estado tem que cuidar, mas tem que passar pelos vereadores aqui, porque a Sabesp presta serviços em São Paulo. Você pensa em privatizações de empresas da prefeitura? Muito bem, Mauro. O que eu aprendi lá é que existe foi feita uma verdadeira mágica nessas empresas, né? Então, vamos lembrar que em 2015, no último ano da Dilma, as empresas estatais tiveram um prejuízo de 32 bilhões de reais. No último ano da gestão do Guedes, em 22, mais de 270 bilhões, ou seja, a gente está falando de 300 bilhões entre o último ano de um e de outro. Isso é muito dinheiro, são 3 anos do orçamento de São Paulo, Mauro. Fora isso, o ativo dessas empresas era menor do que a sua dívida. Ou seja, nós brasileiros estávamos endividados nessas empresas, porque a gente que tinha que pagar tanto esse prejuízo quanto essa dívida imensa. Então, a gente tinha ali 550 bilhões de dívida e 500 apenas de patrimônio. Na última ano do Guedes, 850 de patrimônios e a dívida caiu para menos de 300. Então, assim, se a gente pega o lucro acumulado das empresas, a valorização do seu ativo e a queda da dívida, a gente está falando de 1,3 trilhão, são 13 anos do orçamento de São Paulo, né? Que só perde para o do estado de São Paulo e está quase empatado com o estado de Minas Gerais. Então, como é que foi essa mágica de tanto dinheiro que foi destruído antes? Como que puderam colocar tanto do nosso dinheiro no ralo? E esse dinheiro depois foi virar o quê? Política pública. Como é que foi feito esse milagre? Colocando pessoas técnicas e íntegras na direção dessas empresas. Então, o meu maior aprendizado lá foi esse, que se a gente coloca gente honesta e competente nos cargos-chave, e não é porque a gente não aceitava indicação política, mas a gente aceitava, desde que fossem pessoas honestas e competentes. Olha o milagre que foi feito na gestão dessas empresas. Então, o principal aprendizado que eu trago para a cidade é essa. Não me importa se o serviço prestado é público ou é privado, ele tem que ser de qualidade. A Sabesp, em relação à Sabesp, um ponto. Hoje, a Sabesp tem um custo em relação a empresas privadas de excelência de saneamento 15% maior. Ou seja, é possível sim ter um serviço muito mais eficiente e, ao fazer isso, sobra dinheiro para ampliar o serviço
ou torná-lo mais barato. E é isso que eu vejo a modelagem que o Tarcísio apresentou para a cidade. É uma maneira de você atrair investimento, de você universalizar o serviço num prazo menor e reduzir a tarifa. Eu vejo que ele tem essa preocupação em aumentar investimento, né? Permitir com que você tenha universalização e trazer uma tarifa menor. Se a empresa consegue, alguma empresa privada consegue atender esses requisitos, ótimo para a população. Agora, precisa de fiscalização. Agora, vamos lá. Se o Estado não é capaz de fazer um bom contrato e fiscalizá-lo, como é que ele vai ser capaz de prestar o serviço, Mauro? É isso que eu não entendo, sabe? Então, o Estado, ele precisa estar onde é necessário o Estado, ele sair de onde o setor privado precisa prestar com maior qualidade. Mas, de novo, a gente falou aqui sobre contratos que são prestados, são terceirizados de péssima qualidade. Então, é fundamental uma avaliação, onde for possível, também trazer, né, as pessoas para essa avaliação, para você conseguir um bom contrato prestado. Continua. Se o contrato for mal prestado, tchau. Não tem que ter nenhum tipo de compromisso com o serviço mal prestado por quem quer que seja na cidade. Bem breve, Marina Helena, a gente está bem no finalzinho do tempo. Privatizações, vocês vão olhar para as empresas da administração, as empresas da Prefeitura de São Paulo, administração indireta, privatizações? Sim. O principal foco que eu vejo isso é trazer o que a gente já vê na saúde, que são organizações sociais. Hoje, a gente pega, isso já é muito comum na saúde, melhorou muito a qualidade da saúde. É óbvio que algumas têm problemas, e, de novo, a gente não tem compromisso nenhum com quem presta um mau serviço, seja funcionário público, seja iniciativa privada, tá? Mas a gente vê que melhorou a qualidade da saúde, trazendo organizações sociais para a administração de hospitais, né? De UBSs, etc. Então, quero expandir isso e trazer isso, por exemplo, para a educação. Eu acabei de falar do colégio, né, do Liceu Coração de Jesus, que é um ótimo exemplo de uma organização social administrando uma escola pública. Então, eu vejo que a gente tem que ampliar esses... Então, eu vejo que a educação é um desses lugares e outros também. Então, tudo que a gente puder terceirizar, desde que seja prestado um bom serviço, faremos. E a última pergunta, Marina Helena, nosso tempo já de fato está estourado, eu vou pedir bastante brevidade, porque é o tema mais caro aqui para o programa Gente que Fala. A gente sempre aborda a questão da presença da mulher nos espaços de poder, da presença da mulher na disputa por cargos públicos, nas eleições, enfim. Isso tudo começa, obviamente, dentro de casa, com o apoio da família, né? E a gente tem você, a gente tem a deputada Tabata, a gente certamente tem outras mulheres também nessa disputa, o que demonstra que vocês estão, de fato, realmente avançando para esses espaços. O apoio dentro de casa para você tomar essa decisão, como é que foi? Fundamental. Sem o meu marido, eu não estaria aqui. Ele é um grande parceiro. A gente se conheceu, nós trabalhamos juntos. Antes de... Eu escolhi o meu melhor amigo, né, como meu companheiro de vida. Isso facilita muito. A gente tem uma admiração mútua muito grande. E a gente se desdobra. Eu sou mãe, agora estou com um Theo de 1 mês, imagina, fazendo campanha, correndo essa cidade. Então, isso só é possível porque eu tenho, de fato, um parceiro do meu lado. E não só isso, o apoio de toda a minha família. Então, a minha sogra, a minha madrasta, a minha mãe, meus irmãos, todo mundo se desdobra aí, e isso é fundamental. Eu vejo, Mauro, que a maior parte dos lares hoje no Brasil são chefiados por mulheres. Infelizmente, essa é a grande realidade, né? Elas são obrigadas a cuidar da família e trazer comida para casa. Então, essa já é a realidade da maior parte da população. Pena que seja assim, principalmente a população de baixa renda no Brasil. Então, a gente tem aí muita mulher guerreira, Brasil afora, né, que cuida da sua família, que traz comida para casa. Eu sou só mais uma dessas. Sou só mais uma dessas. E eu tenho essa sorte de ter o apoio da minha família, isso é fundamental. Vamos agradecer, colocar um ponto final aqui nessa edição do programa Gente que Fala, de terça-feira, e agradecer à economista Marina Helena, pré-candidata à Prefeitura de São Paulo pelo Novo, participou aqui dessa conversa com a gente. O nosso desejo, Marina Helena, de boa sorte aí na sua caminhada,
primeiramente, né, dentro do partido, para definição, de fato, da chapa que vai concorrer a essa eleição pela Prefeitura de São Paulo. Boa sorte, obrigado aqui por essa nossa conversa e a gente se vê aí num futuro breve. Muito obrigado pela presença. Programa Gente que Fala, então, ponto final por aqui. Edição de terça-feira. Programa Gente que Fala, 23 anos no ar. Apresentação minha, Mauro Friesman. A pauta é a redação do Luiz Ferro, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral. Você do outro lado, ouvinte, espectador, internauta, a razão da nossa presença sempre por aqui. A gente volta amanhã pela 365, sua rádio de todos os dias, OLTV, TV da internet, redes sociais, nosso canal no YouTube. À noite, a retransmissão pela Rádio Cultura AM 990 de Dois Córregos, no Centro-Oeste Paulista. Para você que vai continuar aqui na 365, programação musical de qualidade feita para você, especialmente nesse início de tarde. Um abraço, tchau, até amanhã.